Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Aqui você encontra um pouquinho de realidade, das vivências que eu tenho na constelação familiar e também o que Bert Hellinger disse na sua base teórica sobre as constelações e, claro, né, o que ele mostrou também na prática e o que eu também aprendo na prática e consigo aqui compartilhar com vocês. E hoje eu vou falar algo que parece tão óbvio. Eu imagino que a maioria das pessoas pensam assim: é ou não é? Já tem uma resposta pronta. Pá, é isso. Mas não é tão óbvio assim se a gente olhar para a visão sistêmica que mostra o que a nossa alma quer dizer com isso. Então, como que a nossa alma olha para ajudar ou não ajudar os nossos pais na velhice, quando eles estão precisando? Para uns é muito óbvio. Ah, é óbvio que eu tenho que ajudar. Para outros diz: não preciso ajudar porque eles que comandam a vida deles, né? No geral, as pessoas tendem a tentar ajudar os pais, mas tem alguns momentos que a gente não deve fazer isso e eu vou explicar aqui certinho para vocês. Ok? Então, bora lá seguir nesse assunto, mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de clicar no sininho para sempre que eu lance um vídeo novo, vocês sejam os primeiros a ter esse conhecimento. E também dá o seu like aqui no vídeo e compartilhe para quem vocês imaginam que vai fazer toda a diferença esse conteúdo. Bom, gente, vamos lá que o conteúdo é extenso, mas é muito gostoso de compreender. Seguinte, os nossos pais tiveram os filhos, certo? Vamos pensar que o filho é a gente, para ficar muito mais fácil da compreensão, ok? Mas nossos pais, eles engravidaram porque eles quiseram. Vamos imaginar assim. Ou foi uma gravidez sem planejamento, enfim, isso é uma questão dos pais, certo? A partir do momento que eles optaram por ter você, né, eles deram a vida a você, eles são responsáveis pelos filhos, até esse filho ter uma idade que vai conseguir seguir a própria vida. A responsabilidade é tão grande que cabe neste momento os pais não cuidarem dos filhos, entregarem esse filho ou para uma adoção, ou entregar esse filho para uma avó, para uma tia que vão cuidar melhor. E nós, como filhos, não podemos julgar, porque somente eles sabiam o que era melhor pra gente. A gente não imagina o que eles passavam neste momento, quais foram as situações dessa gravidez. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, como filho e como menor, a gente não deve julgar os nossos pais em hipótese alguma. Quando a gente começa a julgar os nossos pais, a nossa vida não anda. Daí, se a gente julga um pai, se a gente julga uma mãe, algumas coisas na nossa vida começam a não prosperar por conta disso, porque a gente não pode julgar os nossos pais. Ah, Rebeca, mas é tão difícil. Concordo. Mas a gente tem que se colocar no nosso lugar. Volta ali para uma cultura japonesa, que é muito fácil da gente conseguir compreender, que é o quê? Os idosos, né, os velhos, eles têm precedência, eles têm, vamos dizer, eles que são os primeiros a entrar, eles que sentam no melhor lugar da mesa. Então, eles têm o respeito pela idade e a gente tem que fazer a mesma coisa, agradecendo eles. Por quê? Porque eles permitiram que a gente vivesse. Então, eles eram o melhor presente que a gente poderia ter na vida. Nunca nós teremos um presente como a nossa própria vida. Tudo que acontece na nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que só aconteceu porque eu tenho vida. Se eu não tivesse vida, se eu não tivesse a possibilidade de estar aqui, nada teria acontecido. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é exatamente na vida que a gente ganhou dos nossos pais. E daí, aceitar do jeito que ela veio. Aceitar o jeito dos seus pais, aceitar se eles não puderam olhar para você, se eles sequer sabem que você existe, no caso de um pai, né? Uma mãe, obviamente, sabe, porque teve todo o processo de gravidez, né? Mas, enfim, a gente tem que pensar que eles fizeram o melhor que eles puderam. E o melhor de todos nós é passar a vida adiante, ok? E eu vou falar melhor disso mais pra frente no vídeo. Então, a gente não pode julgar os nossos pais, sempre se colocar
abaixo dos pais. É o único tipo de relação em que a gente não mantém um equilíbrio. Para todas as outras relações, a gente tem que manter um equilíbrio, tanto de relacionamento amoroso, quanto relacionamento profissional, de amizade, enfim, a gente tem que ter um equilíbrio. Um dá um pouquinho, o outro dá um pouquinho para manter o equilíbrio. Agora, como a gente não paga a vida que a gente recebeu, a gente sempre vai ser menor que os nossos pais, sempre menor que os nossos avós, porque vem uma questão de hierarquia com os antepassados. E isso a constelação olha muito. E a gente também olha, inclusive aqui um adendo, nas empresas. Quem veio primeiro? Sempre tem precedência, ok? Então, vale para todos os ambientes, para todas as situações, exceto filhos, porque sempre serão menor que os pais, ok? A gente tendo essa base, então a gente vai acreditar que se a gente teve o dom da vida, os nossos pais são grandes, nós somos pequenos. Então, qualquer coisa que a gente faça na nossa vida nunca vai pagar a vida que recebemos. Mas nós temos que manter um equilíbrio com o mundo. Então, como que eu consigo manter esse equilíbrio? A gente tem duas formas. Uma, ter filhos, então fazer a nossa família ir para frente, né? Manter as gerações. Então, dessa forma, eu não pago a vida que os meus pais deram, porque eu não consigo pagar, mas eu consigo me equilibrar no mundo. Como? Dando vida a um outro ser. Mas vocês vão me perguntar, e se eu não quero ter filho? E se eu não tenho filho, se eu não posso ter? Enfim, gente, então faça algo relevante na sua vida. Então, seja uma pessoa que não esteja aqui a passeio, vamos dizer. Então, faça caridade ou faça algo que você se destaque, né? Que justifique o porquê você está aqui, né? Bert Hellinger, ele não teve filhos. Então, imagina a pessoa que começou as constelações, o cara que começou a perceber as constelações, que trabalhou, que decifrou, que deixou aí uma literatura e uma experiência muito grande para todos nós consteladores. Ele não teve filhos, mas ele fez um legado. Ah, Rebeca, mas então eu vou ter que descobrir alguma coisa para fazer. Não precisa ser algo grande, mas precisa ser algo que vale a pena, que você seja lembrado. Então, você tem essas duas possibilidades. Então, quando me perguntam, eu não quero ter filho, como que eu faço então para equilibrar tudo? Faça algo interessante. Faça algo relevante para o mundo. E daí eu falei também da caridade, porque muitas vezes você pode trabalhar voluntário, ajudar muitas pessoas, então a sua vida não foi em vão, né? Ajudar o outro, mas de uma forma muito grandiosa, tá? Não é dar dinheirinho no semáforo para uma pessoa só e falar, já paguei minha vida. Que não é assim que funciona. Lembre-se que uma vida é muita coisa, tá? Tendo isso em vista, seus pais vão ficando idosos. Eu até coloquei aquele manchinho para não esquecer nada de falar para vocês. Mas enfim, tá aí seus pais vão ficando idosos, né? E você vai ficando mais adulto. É hora de sair de casa, gente. Já fiz um vídeo sobre isso e vou repetir aqui, caso você não tenha assistido. E daí eu vou falar para vocês, assim que vocês terminarem esse vídeo, vão lá assistir esse outro vídeo. Mas, enfim, a gente precisa sair da casa dos pais. Isso é inevitável, ok? Ah, mas eu não casei, eu não... Aluga um kitnet e vai embora. Chega uma hora na vida que é necessário para que a sua existência seja realmente valiosa e para que os seus pais não se sintam inconscientemente incapazes de criar um filho. Isso gera, sim, inconscientemente uma sensação não muito agradável aos pais, tá? E daí que começa, muitas vezes depois dos 30 e poucos, 30 e muitos pais começam a ter muito atrito com os filhos, né? E daí começa aquela coisa de eu mando aqui em casa, enfim. O próprio inconsciente do pai tá falando, vaza, vá embora. Então, gente, é necessário sim que esse filho saia da casa em algum momento, seja por casamento, ou seja porque vai estudar fora, ou seja porque alugou um apartamento e vai embora. Mas é necessário
para que esses pais também sintam que a missão deles foi cumprida com louvor, ok? Então, esse filho vai sair de casa, mas em algum momento o pai e a mãe podem precisar de uma ajuda, porque ele não vai conseguir se manter sozinho. Mas a gente tem que pensar que os pais são maiores, então a gente não pode julgá-los, como eu já falei, e eles, por serem maiores, eles sabem se cuidar. A gente parte dessa teoria que a nossa alma compreende como correta, tá? Com toda a constelação que a gente faz, a gente compreende isso como correto, tá? Que é os pais sempre maiores. Então, eles sabem mais do que a gente, porque eles viveram mais tempo, porque eles têm mais experiência. E a gente tem que respeitar isso. Então, começar a obrigar os pais a fazer coisas que eles não querem não é legal. Começar a colocar coisas na casa, colocar pessoas, enfim, não é interessante até o momento que eles realmente precisem, tá? Ah, Rebeca, eu preciso dar sempre mesada para os meus pais? Claro que não, tá? Se você constituiu família, a prioridade da sua vida, a partir do momento do casamento, é a sua família. Começa a tornar muito a emaranhar, como a gente diz na constelação, quando a gente tira da nossa casa e dá para os nossos pais ou dá para outra pessoa. A prioridade é a nossa família. Só que se os nossos pais precisam, a nossa família já tá assim numa estrutura razoável, que eu tirar um dinheiro daqui não vai fazer ninguém passar fome, que não vai tirar o teto do meu filho ou do meu marido, ou da minha esposa, do meu filho, da minha filha, enfim. Eu posso ajudar, ok? Mas isso com amor. Lembra que a gente não paga a vida? Então, a partir do momento que eu não pago a vida que os meus pais deram, nada que eu fizer para eles vai ser grandioso o suficiente. Então, sistemicamente, a minha alma não tem obrigação alguma, porque eu não vou conseguir pagar aquela minha dívida. Não adianta eu pagar, se eu tenho uma dívida de 10 milhões, não adianta eu dar para o credor R$ 1.000. Né? Aliás, 10 milhões, R$ 1.000 não vale muito, né? Então, eu faço mais para dizer assim, eu tô tentando, eu respeito vocês, eu agradeço por tudo que vocês fizeram por mim, mas eu não vou conseguir chegar num equilíbrio. Então, você faça, mas faça com amor. E a grande questão deste assunto é: como que eu me continuo me tornando um filho se os meus pais dependem muito de mim, né? Como que eu faço isso? A gente precisa ter na nossa mente e no nosso coração o respeito, mesmo que a gente em algum momento precise trocar a fralda desse pai. Mesmo que a gente precisa limpar, dar comida na boca, certo? A gente continua sendo menores que os pais. E a gente precisa manter isso na nossa consciência, na nossa alma, que a gente só tá fazendo porque eles estão precisando. E é por amor, por obrigação nenhuma. Então, se eu tenho um pai que está passando por alguma necessidade, mas a minha família também está, dê preferência à sua família. Se você só tem aquele dinheirinho, ou comprar comida para um, ou compra para o outro, compre para sua família que você montou. Ok? Isso é extremamente importante você. Por mais que isso mexa com a gente. Por quê? Porque nós tivemos a nossa família, vocês tiveram a família de vocês, e vocês têm obrigação com essa criança, com esses filhos, com este casamento, né? Então, dê essa preferência. Mas se você puder ajudar os seus pais, ajude. Mas ajude de bom grado, não ajude por, tá aqui, ó, sou obrigada. A lei brasileira diz outra coisa, tá? Quando os pais entram em algum processo, que os filhos têm condição e tem como, sim, os pais processarem os filhos e pedir uma pensão, existe todo esse processo jurídico, tá? Que, provando que os filhos têm condição, e daí vai entrar também no que eu acabei de falar. Se o juiz perceber que o filho mal tem condição de se manter,
Ele não vai obrigar o filho a dar uma pensão para os pais, ok? Mas se os pais conseguirem provar na justiça que o filho tem uma condição financeira tranquila e que eles estão passando por necessidade, né? A justiça dá sim uma obrigatoriedade de pensão para esses pais, tá? E daí é obrigado a fazer. Então, você tem que ter na cabeça que sistemicamente não é necessário, tá? Mas, gente, vamos pro lado prático da situação, pelo lado amoroso. Por mais que os seus pais fizeram alguma coisa que você não gostou, eles te deram a vida, cara. Então, bora lá, sabe? Ajude-os, mas sem rancor, sem ressentimento, sem mágoa, sabe? E se vocês estão passando por esse processo e carrega muita mágoa, carrega muita dor, a dor é sua. Quem precisa resolver isso é você. Então, use isso como um trampolim para o seu autoconhecimento, para desbloquear os seus processos, porque isso diz muito mais sobre você do que sobre os seus pais. Diz muito mais sobre a sua história do que a história dos seus pais. Por quê? Porque quando dói aqui, quando mexe muito aqui, é algo que está incomodando em você. Então, você precisa cuidar de você. E daí sim, eu altamente recomendo uma constelação, para vocês compreenderem de onde vem essa mágoa. Porque nem sempre, tô para dizer que a maioria das vezes, não é a mágoa que vocês estão achando que é. Não é o processo que está na sua mente racional. Tem algo mais e está no seu inconsciente, porque é a sua alma que está dizendo para você: não tá legal isso, não é o seu consciente. Quando dói aqui fundinho, é a sua alma que está dizendo, não é o seu racional. Então, escute a sua alma e vá atrás dela, vá atrás do que ela tá querendo te dizer. E a constelação mostra isso de uma forma muito linda e muito amorosa, o que a sua alma tá querendo dizer. E daí, quando você se trata, você compreende a si mesmo, você consegue ajudar o seu pai, os seus pais de forma amorosa, sem julgar, com mais compreensão. Porque vamos combinar, gente, para quem tem filho. Quantas vezes a gente faz alguma coisa para os nossos filhos, com os nossos filhos, que não é bem aquilo que a gente queria, mas é o que dá para fazer naquela hora? Não é? Então, seus pais com certeza passaram por momentos assim também, que eles sabiam o que era melhor para vocês, mas eles não podiam. Eles fizeram o melhor que dava, o melhor que eles podiam naquele momento com o que eles tinham na mão. Ah, Rê, mas o meu pai nunca olhou na minha cara, meu pai foi embora, que eu escuto isso direto. Quando eu era bebê, você não sabe a mágoa que ele tem. O dar a vida já deve ser muito forte para ele, porque tem pessoas que passam por que vem de gerações muito dolorosas, com muitas dores, muito dolorido é ótimo, com muitas dores, que às vezes se bloqueiam em ter filhos. Então, dar a vida já foi muito. Mas isso é um papo muito profundo, que só no seu campo, só no você olhando e compreendendo, que você consegue aliviar um pouco essa mágoa que vocês carregam aí para essa pessoa, né? Quem passa por isso, quem passou por isso. Só olhando e compreendendo, né? E tem que estar assim com o coração muito aberto. E, gente, é tão libertador. Eu vejo as pessoas que passaram por esse processo e que constelaram, que compreenderam as razões do pai. Muitas vezes não se justifica na visão do filho, mas ele começa a olhar de uma forma um pouquinho diferente. E isso faz uma diferença tão grande na vida dessas pessoas, porque se torna um pouco mais leve, porque é como se a alma tivesse... É como não, é isso mesmo. A alma do pai conversa com a sua alma e vocês conseguem se alinhar. Então, vocês estão vendo como é profundo isso? E é tão lindo, é tão maravilhoso. Então, essa relação de cuidar dos pais diz muito mais sobre você do que sobre os seus pais. Diz muito mais sobre quem tu és e quem você pode ser. Quais são as suas dores, o que te amargura. E quando você resolve isso com você mesmo, você olha para os seus pais de outra forma e vocês conseguem ajudá-los de uma forma
muito mais leve. E, inclusive, às vezes, e não é tão às vezes assim, quando você compreende a essência do seu pai, né? Sem julgar, só compreende. Até a sua vida financeira melhora, então você consegue ter mais dinheiro para sua sobrevivência, para sobrevivência da sua família, e ainda consegue sobrar um dinheiro para você mandar para seus pais. De forma que vocês nem percebam que vocês estão fazendo isso. Que não tá deixando de dar comida para o seu filho, para dar comida para seus pais, né? Claro que o mundo ideal é que os pais consigam se sustentar para sempre, que você não precise ajudar. Mas na prática, existem muitos e muitos casos desses acontecimentos, né? Então, se trabalhe para que você possa ajudar os seus pais, nem que seja apenas com dinheiro, que vocês consigam colocar eles numa clínica, ou pagar uma pessoa para cuidar deles na própria casa deles, ou pagar um convênio, ou fazer alguma coisa, mas que isso fique leve para vocês. E se vocês não conseguem fazer isso, olhem para vocês primeiro. Cuidem de vocês. E daí sim, vocês vão ver que cuidar dos pais fica muito, muito mais fácil, muito mais leve. E é isso, gente, porque é muito diferente a obrigação do que a vontade, do que o amor, do que a retribuição, mesmo que menor do que foi recebido. Mas a sensação de poder colaborar alivia muito o nosso consciente. O inconsciente não dá para mexer nisso. E é isso, gente, que eu queria muito falar para vocês hoje. Espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho mais e distinguir mais uma vez o que a lei social diz do que a lei sistêmica diz. Mas dessa vez, eu acredito que os dois conseguem se conciliar, certo? E olhem para vocês, olhem aqui dentro. Beijo, gente, até o próximo vídeo.